Bom, vamos lá. A redenção no mundo dos games, do Diário dos Games. Esse canal aqui eu já vi um monte de vídeo dele. Todos são vídeos muito bons, eu gosto bastante do canal dele. Tem uma dicção muito boa, uma edição muito da hora. Então vamos ver esse vídeo aqui. Assim, logo de cara, eu já imagino que ele vai falar, tipo, a Cyberpunk, No Man's Sky. Mas o vídeo tem 13 minutos, então provavelmente ele vai falar de mais alguns jogos. Então eu tô curioso pra saber o que ele vai falar. Vambora, vamos ver. Imagina um jogo que você esperou por anos, viu trailers incríveis, promessas ambiciosas e um hype que parecia Puta, ser sem Unity também, né, limites. mano? E aí ele é lançado e tudo desmorona. Bugs, frustrações, notas baixas e decepção generalizada. Mas e se contra Days Gone. todas as expectativas, esse jogo voltasse? E se ele se transformasse em algo realmente bom de verdade? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre jogos que renasceram das cinzas, que foram rejeitados no Cara, início. um negócio que eu não vejo faz muito tempo, um jogo que eu não vejo faz muito tempo é Fallout 76. Eu não tenho ideia de como ele tá hoje em dia. Se ele tá melhor do que ele tava no lançamento, eu não sei, mano. Mas que conseguiram Queria ver, reconquistar seu inclusive. espaço, porque no mundo dos games, às vezes, Vamos lá ver, até mano. o fracasso pode ser o começo de uma grande virada. Começamos filosofando já, hein? Que beleza. Que cara bom. O canal desse cara é muito bom, mano. Eu recomendo pra todo mundo. Fala, Nem começou pessoal, o vídeo, mas eu sei que vai ser bom, bem-vindos ao mano. Diário dos Games. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. Vamos começar a lista com um exemplo Days Gone. perfeito de um jogo que Legal. se redimiu. Mind's Eye. Zoeira, esse aqui é sacanagem. Esse aqui só se nascer de novo. Mano, mas aí eu não vi nada sobre o jogo. Eu só vi que tava uma bosta e nem vi nada sobre o jogo. Não vi nem gameplay, nem... Mano, nem tive o trabalho de ver um vídeo sobre. Cyberpunk 2077. Legal. Talvez ele seja o maior exemplo moderno disso, né? Bom demais. Project Red Eu joguei no lançamento e eu gostei, mano. Eu queria replatinar não, eu queria platinar ele hoje em dia, porque ele parece estar muito bom, mano. Depois do sucesso absoluto de The Witcher 3, o Bom hype demais, hein? foi simplesmente descomunal. O marketing prometia uma revolução nos games de mundo aberto, uma cidade viva, escolhas com impacto real e liberdade total. Só que quando a gente finalmente colocou as mãos no jogo, especialmente no Play 4 e Xbox One... E eu joguei no Xbox One, mano. No Xbox One tava tenebroso o bagulho, mano. Mas tenebroso. Mas eu zerei, né? Eu consegui zerar, fiz o primeiro final lá, fiz o final com aquela mina do interior, esqueci o nome dela. E foi isso, mas, puta, tava foda. A queda de FPS, os bugs, a gente caindo em limbo toda hora, tava foda, mano. Civil foi um desastre. Bugs bizarros, Sim. falhas de desempenho, queda de frame e a quebrada, tudo isso manchou o que poderia ser um dos maiores lançamentos da década. É verdade. E quem sabe da história também. Só que o mais impressionante é o que veio depois. Ao invés de abandonar o projeto, o estúdio se comprometeu a corrigir os erros. E aí a gente teve dezenas de atualizações, melhorias gráficas, balanceamento, otimizações. Tivemos também o lançamento da expansão Phantom Liberty e o jogo... Rapaziada falou que é uma boa essa que expansão, né? muitos esperavam desde o início. A jogabilidade ficou fluida, gostosinha, a inteligência artificial foi refeita, a interface melhorada e a experiência geral se tornou muito muito jogar esse mais jogo, mano. envolvente. E hoje em dia, Cyberpunk tá redondinho. Ele é um título respeitado, elogiado por sua narrativa adulta, ambientação densa e imersiva e também pela coragem de se reinventar. Então, se você ainda não jogou ele, dá uma segunda chance, saiba perdoar, porque talvez esse seja o melhor momento para se jogar Cyberpunk. Talvez agora ele seja o que ele deveria ter sido lá no lançamento. E eu falo isso como um cara que zerou Cyberpunk em 2020 depois que ele lançou. Eu comprei ele na semana do lançamento. Então, eu sofri Eu também, eu joguei no lançamento, mano. Eu comprei na pré-venda, tava animadão e o bagulho não foi legal não, mano. bastante. Não foi horrível, né? Mas eu não foi zerei tão o legal jogo, não. Gostei na época e hoje em dia eu rejoguei um pouco no Play 5 também e o jogo realmente tá muito melhor. Vale a pena. Eu quero jogar justamente no Play 5, mano. Toma aí, Jay. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A cidade dos sonhos. A famosa cidade que não existe final feliz, né, Outro mano? caso emblemático é No Man's Sky. No Man's Sky é verdade. Quando ele foi anunciado, ele prometia algo quase inacreditável. Um universo inteiro gerado proceduralmente, com bilhões de planetas exploráveis, fauna, flora únicas, batalhas espaciais, liberdade total. Só que o lançamento desse jogo em 2016 foi uma das maiores decepções da história dos games. O jogo chegou vazio, sem a maioria das funcionalidades prometidas e rapidamente se tornou um alvo de críticas. E aí a Hello Games, o estúdio por trás do título, Os caras atualizam até hoje, né, mano? sumido do mapa depois de tanta frustração. Só que em vez disso, eles trabalharam em silêncio. Eles foram lançando update atrás de update e o que era
era um jogo vazio e repetitivo, se transformou, ao longo dos anos, em uma das experiências mais completas e ambiciosas no gênero. E hoje, No Man's Sky tem multiplayer, construção de bases, frotas espaciais, uma narrativa expandida, personalização, estações espaciais, criaturas e muito mais. Então a sensação de descoberta e liberdade, que parecia uma promessa mentirosa lá no início, agora é real. E isso é o exemplo definitivo de como persistência, humildade e trabalho duro podem transformar um fracasso em sucesso. Cara, no Man's Sky eu tenho vontade de jogar, mas, mano, ele parece ainda ser um jogo meio, tipo, difícil de jogar, mano. Não sei se vocês que estão assistindo pensam isso, mas ele parece ser um jogo complexo, ele não parece ser um jogo simples. Ele parece um jogo que você precisa, tipo, estudar o jogo pra começar a entender. Ele não é, tipo, um survival normal, um The Forest, um Minecraft, um Palworld, sei lá, mano. Que são jogos mais simples. Ele parece que é bem mais complexo. Eu não tenho certeza disso, porque eu nunca vi muita gameplay dele. Mas pelo pouco que eu vi, eu sinto isso dele. Não sei se isso é um ponto ruim ou um ponto positivo, mas eu acho que é um jogo que você tem que ficar completamente imerso nele pra você fazer o que ele realmente tem a oferecer. Por exemplo, eu vi a platina dele, todo mundo fala que é um bagulho completamente superficial ao todo que tem no jogo. Então eu acho meio paia isso. Paia não, né? Assim, quem quer realmente jogar, explorar o jogo, por exemplo, quer comprar o jogo pra aproveitar 100% dele, mano, vai com certeza valer seu dinheiro, porque o jogo deve ser gigantesco, cara. Aí vai ser proceduralmente feito, deve ter um monte de coisa de história. Mano, deve ser bem legal. E se a gente fala de redenção, não dá pra deixar de citar Vai falar de Fallout 76. 76. A ideia Cara, isso aí que eu quero ver, mano. Isso aí é o que eu menos sei dessa lista. de um Fallout multiplayer online parecia até legal no papel, só que a execução foi um verdadeiro desastre. O jogo chegou bugado, sem NPCs humanos, com uma narrativa fraca e mecânicas quebradas, a comunidade caiu matando em cima do jogo e a reputação da Bethesda sofreu um golpe enorme. Só que novamente veio a tentativa de reconstrução. E aí com o tempo... A Bethesda hoje em dia já se restabeleceu, né, como nome de empresa. Depois de todas as merdas que elas fizeram, por exemplo, esse jogo aqui. Eles lançaram o Oblivion Remaster, né? Teve, pelo visto, esse jogo se redimiu. Eu acho que já virou uma das top empresas aí do mercado de novo, mano. A Rockstar que faz tempo que não tem um baque desse, né? E eu acho que não vai ser com GTA 6 que vai ter. Eu acho, pode acontecer. Pode acontecer. Mas eu acho que não. Vamos ver, né? Mas eu acho que quase impossível disso acontecer. a não gostar desse jogo. Só que vieram atualizações, que trouxeram mais NPCs, arcos narrativos, melhorias visuais e técnicas, o mundo ficou mais vivo, as missões mais interessantes e a ambientação voltou a lembrar o charme dos melhores momentos da franquia. Hoje em dia, ele ainda é um jogo cheio de críticas, só que é inegável essa evolução. Então, pra quem curte exploração em mundo aberto, com foco em craftar, combater, deve ser legal mesmo. Online, ele pode ser um bom jogo, especialmente se você Deve ser divertido se estiver jogando com os amigos e tal. Única de Fallout. In Vault 76, our future begins. Agora a gente vai pro talvez rei. E o mais injustiçado dessa lista junto com o Injustiçado não, né? Assim, mano, ele é muito bom esse jogo. Mas ele lançou muito bugado que nem Cyberpunk, mano. Mas ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele é um jogo bom pra cacete. É um dos Assassin's Creed que eu mais acho da hora. E na minha opinião, eu já falei isso milhares de vezes. É o que mais tem a ver com o credo dos assassinos, tá ligado? Pô, eu acho esse jogo muito bom. Das frustrações e da redenção também. Assassin's Creed Unity. Bom Ele demais. Também teve Nossa. esse ciclo de queda e ascensão. Ele foi lançado em 2014 pela nossa querida Ubisoft e marcou a chegada da franquia para a nova geração da época, né? Play 4 e Xbox One, com gráficos impressionantes e uma recriação riquíssima de Paris, só que a quantidade de bugs, glitches, problemas de performance ofuscou qualquer qualidade que o jogo tivesse. Unity virou piada, virou meme na internet, um símbolo ali de um jogo que foi Aquela imagem do rosto pelas aquela imagem do rosto do cara todo fudido é um emblema desse jogo, né, mano? É bizarro. Só que aos poucos as atualizações corrigiram esses erros. E aí com o tempo a comunidade começou a revisitar o jogo. Eu fui um desses, eu zerei depois que tudo isso aconteceu.
e a gente notou muitas qualidades. O parkour foi refinado, as animações detalhadas, Muito bom. as missões com liberdade de abordagem, o foco total na fantasia de ser um assassino ali nessa Paris mais Não é legal a platina de 400 baús, né? Não tem nem porquê, mas o jogo é bom. urbana ali na Revolução Francesa, que é maravilhosa. E hoje, muitos consideram Unity até um dos melhores jogos Concordo. da saga, em termos de ambientação e mecânicas de movimentação, principalmente. História Então, também. Ele é um ótimo exemplo de como a primeira impressão nem sempre é definitiva quando se trata de um jogo. Days Gone talvez não tenha sido um lançamento tão bugado, tão quebrado quanto outros exemplos que a gente viu aqui. Só que ele foi recebido com Everybody. bastante frieza e com Cara, bastante... isso aqui, na minha cabeça, eu fiquei sabendo recentemente por amigos falando sobre que esse jogo, na época que ele foi lançado, ele foi, tipo, criticado, tá ligado? Mas na minha cabeça ele sempre foi aclamado. Eu acho que eu vivia numa bolha e não sabia disso, mas eu sempre ouvia que esse jogo era bom, mano. Críticas pela crítica e pelos jogadores. Bastante críticas pela crítica, essa foi perfeita. A mídia apontou problemas de repetição, bugs e uma narrativa Nossa, eu considerada acho que depois desse jogo aqui eu não tenho nem ideia do que ele vai falar, mano. Tem mais metade do vídeo. genérica. Só que o público, com o tempo principalmente, foi enxergando outra coisa. O jogo ganhou um público fiel. Deve que ser muito defende massa esse matar jogo essas com hordas, né, unhas e mano? dentes. Ele tem uma Tem que jogar ambientação esse ali jogo. mais melancólica, um sistema de hordas zumbis que são maravilhosas e uma jornada emocional do nosso protagonista, o Deacon. E o gameplay, ele é baseado ali em sobrevivência, gerenciamento de recursos, a gente tem que cuidar da nossa moto. O jogo tem muita ação e ele foi conquistando ali os jogadores que deram uma chance real pro jogo. Atualizações e melhorias de performance ajudaram a dar uma polida na experiência e hoje Days Gone pra mim é um ótimo jogo. Ele é visto com muito carinho e é uma daquelas histórias em que a crítica não entendeu, só que o público foi lá e enxergou, né? Quem joga videogame de verdade foi lá e provou que eles estavam errados. E o tempo acabou justificando Days Gone. Hoje Caralho, é um a crítica que ele deu, quem joga videogame de verdade. Mano, pior que às vezes a crítica, eu concordo com ele, mano. Tem vezes que eu falo assim, mano, não é possível que esses caras realmente jogaram o mesmo jogo que eu, mano. ótimo jogo, vendeu muito bem e com certeza se você não jogou, jogue, porque Days Gone é bom demais. O que você fez? Days Gone. Watch Dogs 1, olha a Ubisoft aparecendo aqui de novo. Bom, É hein? um Bom, caso hein? curioso. O jogo não Não é foi incrível, exatamente um desastre mas é bom. técnico no seu lançamento, só que ele foi uma decepção, principalmente por causa da expectativa que a própria Ubisoft colocou em cima desse jogo. Ele teve Eu achei ele bem abaixo do Unity, por exemplo. Do Unity eu achei ele um jogo muito melhor que o Watch Dogs 1, mano. um downgrade absurdo, porque os trailers mostravam uma cidade viva, sistemas ali interconectados, gráficos de ponta, só que o que chegou para nossa mão foi uma experiência mais contida, limitada, com missões repetitivas e um mundo ali sem muito carisma. A Ubisoft foi Também acho. acusada desse downgrade que eu já citei e a confiança do estúdio começou a dar uma balançada. Só que revendo esse jogo hoje, ele tinha sim boas ideias. O conceito de você hackear uma cidade, usar o ambiente a seu favor e o estilo mais sombrio e urbano ainda funcionam. Ele é um jogo legal. E ele envelheceu até que melhor do que muita gente esperava. Especialmente depois dos lançamentos aí como Legion, que foi onde a gente realmente percebeu o que é um jogo ruim. Então, ele merece ser visitado. Legion eu nunca vi nada sobre, mano. Mas falam que é uma bosta, né? Lá no lançamento. Ele é um bom jogo, tem uma boa história, um ótimo protagonista, mas infelizmente, no gameplay ele fica devendo um pouquinho, mas mesmo assim, vale a pena jogar. Tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. E agora a gente tem aqui um caso curioso dentro de uma franquia muito amada. Dark Souls 2. Diferente dos outros... Ah, isso aqui é putaria. Nossa senhora, eu não sabia que ele ia falar disso. Nossa, esse jogo é brincadeira. Nossa, na moral, quem fala mal desse jogo é anticristo, mano. Esse jogo é bom demais. Ai, que hitbox. Hitbox é um caralho, cara. Mano, esse jogo é muito bom, mano. Eu amo esse jogo. Ele é meu Dark Souls favorito. Não é meu Souls favorito porque eu gosto mais de Elden Ring. Ele é o meu Dark Souls favorito. Quem nega isso não sabe o que é o bom da vida. Outros exemplos aqui, ele não foi justamente um desastre técnico no lançamento, só que sim uma espécie de filho renegado da série Souls. Muitos fãs rejeitaram ele por ele ter um ritmo diferente, uma ambientação menos coesa e mudanças mecânicas que dividiam opiniões, com a movimentação mais rígida e a forma como o mundo era conectado. A movimentação é um pouquinho mais dura que o Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 mesmo, mas mesmo assim eu gosto. É quando você sobe um elevador em uma torre escura e do nada... Não, você sai de um poço de veneno e vai pra um negócio de lava, né? E realmente não tem sentido mesmo.
Concordo. Mas o jogo é bom, mano, foda-se. aparece num castelo em chamas no alto de uma montanha. Então é uma transição que simplesmente não faz sentido. E geograficamente você quebra um pouco dessa imersão. Fora alguns sisteminhas de gameplay ali que a galera não curtiu muito. E durante muito tempo Dark 2 foi tratado como um elo fraco da trilogia. Só que com o passar dos anos, a comunidade começou a olhar pra ele com outros olhos. Jogadores que voltaram pro game e perceberam que apesar das diferenças, ele tem um valor próprio. Um sistema de builds mais amplos, chefes memoráveis e uma atmosfera Muito bom, que é mano. única. A atmosfera de Dark 2 é maravilhosa. Hoje existe uma base Muito bom, sólida mano. e bem fiel de fãs pra esse jogo, que não só defendem ele, mas consideram ele um dos melhores aí da série. Eu mesmo vou zerar esse jogo, ele tá na minha lista de pendências aí, é o último Dark da saga que falta pra mim zerar. Eu já tinha tentado jogar ele algumas vezes, não curti tanto, eu simplesmente não tava muito na vibe, então. Mas mesmo assim, é um jogo que eu quero revisitar no futuro. Porque às vezes a gente só entende o valor de um jogo quando volta pra ele com a cabeça mais aberta. É verdade. E aí o Dark Souls 2 pode não ser o favorito da Ele foi meu primeiro Dark Souls, então tem aquele sentimento emocional a mais do que os outros, tá ligado? Mas assim, cara, ele foi minha primeira platina e foi o primeiro Souls que eu zerei. Então, sim, tem essa parada de ter um emocional a mais. Mas, mano, eu gosto muito desse jogo, mano. As builds, mano, é muito diferente uma da outra. Cara, eu adoro esse jogo, mano. Eu não tenho nem o que falar. É muito bom. Quem criticar nos comentários, eu vou dar ban. maioria. Só que com o tempo ele foi ganhando um respeito que com certeza ele merece. For that is your fate. The fate of the cursed. E agora eu quero fazer uma menção honrosa aqui antes da gente encerrar o vídeo para Dead Island 2. Não sei Esse também jogo qual que ficou é quase essa uma parada. década de desenvolvimento, teve uma bagunça ali no estúdio e até virou piada pela sua demora. Muita gente achava que ele nunca sairia, eu era uma dessas pessoas, e caso ele saísse, que ele seria um desastre, né? Só que quando ele chegou em 2023, ele foi um jogo surpreendentemente competente. Não é nada revolucionário, é verdade, só que ele tem um gameplay muito sólido, um gameplay Parece realmente legalzinho muito legal, mesmo. muito divertido. O combate é visceral, ele tem bom humor e uma ambientação divertida na Los Angeles infestada por zumbis. E aí depois de tantos anos em dúvida, né, sobre o que esse jogo seria, ele não só foi lançado, como agradou bastante. E às vezes é só você entregar algo honesto e bem feito que já é o suficiente para apagar aí vários anos de desconfiança. Voodoo, you voodoo, bitch. É da hora, da hora. Vou jogar esse Esses jogo ainda. jogos eles mostram pra gente que nem tudo tá perdido quando um lançamento dá errado. A não ser no caso do Mind's Eye. O fracasso inicial não precisa ser o fim de uma história. Ele pode ser só o primeiro capítulo. E aí com trabalho, com escuta da comunidade, verdade. que é muito importante, e vontade. Cyberpunk com certeza poderia vender mais do que vende hoje em dia, mas com certeza ele foi um sucesso financeiro pra CD, mano. Com certeza. Com certeza. Hoje em dia, eu não vejo gente falando mal desse jogo, mano. Hoje em dia eu não vejo gente falando mal desse jogo. Todo mundo fala bem. Todo mundo fala bem. melhorar, é possível virar esse jogo. E aí, no fim das contas, talvez seja justamente isso que torna essas histórias tão inspiradoras. A lembrança de que a redenção é possível, até mesmo nos videogames. Jogos não devem sair quebrados, a gente tem que comprar um jogo e ele, teoricamente, deve vir já na sua melhor versão para o jogador. Então, eu não tô aqui também passando pano para jogo que sai todo quebrado. Mas é importante a gente entender que alguns jogos são sim bons. Eles só precisavam de mais tempo de desenvolvimento. E aí, caso eles sejam lançados, às pressas, às vezes dá pra botar fé que eles podem melhorar no futuro. E agora eu quero saber de você, qual jogo faltou nessa lista? Eu tenho certeza que faltou alguma coisa que eu esqueci aqui, então comenta aí qual Cara, é o eu não seu sei que jogo qual é a faltou, sua mas eu achei a lista muito boa. Na sinceridade, vai, um jogo que eu acho subestimado, né? Mas eu não acho que é uma redenção, mas eu acho subestimado é Dragon's Dogma 1. O 2 eu achei uma bosta, mas o 1 eu gosto dele, principalmente na época que ele foi lançado. Eu não sei se ele foi criticado na época que ele foi publicado, né? Mas, de qualquer forma, eu acho ele subestimado. Eu não sei se é considerado redenção, mas eu acho subestimado. Mas enfim, mano. Canal Diário dos Games, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, se inscreva nesse canal. Vai estar aí na descrição o vídeo dele. O canal dele é muito bom, rapaziada. Muito bom. Todos os vídeos dele são muito bons. Então se inscrevam. O cara é gente boa. Sabe editar bem. Narra bem. Tem umas opiniões da hora. E é isso, mano. Se inscrevam lá no canal dele.